trabalho de uma força. Então, professor, eu não vi aula semana passada. Ah, você demorou para postar, e é verdade. Ah, tava cansadão. Tá bom, acredito. E não vi. Então, o que é trabalho de uma força? Tá, os que viram, parabéns. Trabalho de uma força. Cadê? Deixa eu só ajeitar aqui onde eu consigo escrever. Aqui. Tá nós. Pronto. Tá. É a transferência. Trabalho é transferência de energia. De energia. Tá? Transferência de energia pela ação da força. Então, professor, só dá para transferir energia pela ação da força? Não. Dá para transferir energia pela diferença de temperatura. Tá? Eu tenho aqui uma caneca com café e um copo com água. Era para estar gelada, né? O calor vai sair do café, o fluxo de calor vai sair do café para a água e você vai ter uma transferência de energia aí acontecendo. Então, nem sempre é pela ação da força. Mas aqui eu estou pensando na transferência de energia a partir da força, da ação, da interação entre os corpos, porque é isso que a força é. Bom, se você pensar um exemplo simples, em que eu quero arrastar uma caixa, por exemplo, lá vem eu e a caixa. Outra nós. É aqui. Eu quero arrastar uma caixinha. Então, aqui. Deixa eu ver. Aqui. Então, eu quero arrastar a caixinha daqui para cá. Eu quero transferir energia para ela. Tá, vamos falar que essa caixinha estava parada aqui, velocidade 0. E aqui ela tem uma velocidade diferente de 0. Eu vou fazer uma força nessa caixa. Tá? E vou deslocar essa caixa por uma determinada distância. Então aqui eu tenho uma determinada distância que essa caixa é deslocada. Um deslocamento. E eu vou aplicar uma força. Pensem comigo, eu quero que a caixa ganhe velocidade. Eu posso aplicar 3 forças aqui nessa caixa, nesse meu exemplo. Eu posso aplicar uma força assim, que eu vou chamar de F1. Eu posso aplicar uma força assim. Deixa eu mudar de cor aqui. Aqui. Que eu vou chamar de F2. As forças são iguais em intensidade, tá? F2, só estou mudando o sentido de direção. E eu posso aplicar uma força, por exemplo, assim. F3. E aí me respondam, qual dessas forças, elas têm o mesmo valor, tá? Só está mudando o jeito que ela está sendo aplicada. Qual dessas forças mais vai transferir energia para a caixa? Qual dessas forças vai fazer com que a caixa tenha mais velocidade no final desse movimento? A rosa, a amarela, a vermelha, a F1, F3, F2. Qual dessas forças aqui vai transferir mais energia? Pensa que você está empurrando um objeto para o lado ali. Qual desses aqui seria mais inteligente? Tá? Temos um primeiro palpite, a vermelha. Tá? Temos mais algum palpite? Ou a galera está dormindo? Pelo jeito o povo está dormindo. A vermelha. Chega no segundo palpite. Agradecido, jovem. A vermelha, tá? Primeiro que a força F1, que é aquela rosinha que tá em pé ali, não faz nem sentido, né? Você vai empurrar a caixa contra a mesa, a caixa nem pro lado vai. A F3 tá inclinada, tá? Eu tenho uma determinada inclinação ali. Então essa força F3 até empurra a caixa para frente, mas ela também puxa a caixa para cima. Então, E a força F2 faz toda a interação é a favor do movimento. Então percebam que eu tenho ângulos diferentes. Eu tenho aqui uma caixinha, vou fazer 3 vezes a caixa aqui, tá? Aqui, aqui e aqui. Não, e aqui. Tá? É aquela caixinha normal lá que a gente estava vendo. Nos 3 casos, o deslocamento é para a direita.
tá? O deslocamento é sempre aqui para a direita. E as forças separadas ficam assim. A força F2 fica aqui. A força F1 aqui. E a força F3 na diagonal. Tá, vou fazer um pouquinho maior a F3 aqui, peraí. Tá, vou fazer ela maior só porque mas é para ser o mesmo valor de força. Ela tem uma inclinação. Olha só, eu tenho ângulos envolvendo esse problema. Professor, como assim eu tenho ângulos envolvendo esse problema? Na situação 1, aqui eu tenho a situação 1. Não, vamos fazer na ordem, né? 1, 2 e da força 3. Na situação da força 1, o ângulo entre a força e o deslocamento é 90 graus. Tá? Na situação 2, o ângulo entre a força vermelha e o deslocamento é zero. O ângulo aqui, o θ, vale zero. Θ é um ângulo genérico, tá? Pode ser alfa, beta, gama, x, o que você quiser chamar. Eu vou chamar de θ, que é uma bolinha cortada no meio. Por quê? Porque a força... Acho que está invertida a câmera. Porque a força está indo para um lado e o deslocamento está para o mesmo lado. Então não existe abertura aqui entre esses dois vetores. O ângulo é zero. E nesse terceiro caso aqui, existe um ângulo θ, que eu não sei qual que é, mas que não é nem 0 nem 90. Nós concluímos, vocês concluíram para mim, que o trabalho da força 2, a transferência de energia da força 2, é maior que a transferência de energia da força 3. E aí eu comentei com vocês que ela é maior que a transferência de energia da força 1. Porque a força 1 nem transfere energia, ela só empurra a caixa para baixo, nem ajuda a caixa a se movimentar. O que está mudando? O ângulo. Agora pensa comigo, que função matemática, que coisa da matemática que tem o maior valor possível quando é zero, tá? Que aqui eu tenho o maior valor possível, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho o maior. Aqui eu tenho o menor valor possível. E aqui eu tenho um valor intermediário. Intermediário. Que função matemática que quando o ângulo é zero tem o valor máximo, quando o ângulo é 90 tem o valor mínimo, e quando está entre 0 e 90 tem um valor ali aleatório? O cosseno. Então, se você usar o cosseno, olha que coisa louca que acontece aqui. Cosseno de zero. Cosseno de 0 grau vale 1. É o valor máximo para o cosseno. Cosseno de 90 vale 0. E cosseno de um ângulo ali entre 90, o cosseno deixa eu fazer como esse negócio aqui. Vou colocar o θ entre 90 e 0. Sem considerar o 0 e 90, esse cosseno de θ está entre 1 e 0. 0, alguma coisa. Cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60. Então, assim, o cosseno é uma função ótima para a gente descrever esse acontecimento da força ajudar mais ou ajudar menos. Então, usando o cosseno, eu consigo chegar nessa relação aqui. A equação para calcular o trabalho de uma força, a energia transferida pela ação de uma força é trabalho, que é essa letrinha bonita aqui que eu estou escrevendo como se vocês soubessem, é a letra tal, tá? Não sei se vocês já viram essa letra. Quem viu a aula já gravada viu, né? É a letra tal. É uma letra grega ou T grego? T grego, grego, acho que é grego. Tá? Simboliza trabalho. Força, deslocamento, porque se eu faço mais força, eu passo mais energia. Se eu desloco por uma distância maior, eu estou passando mais energia. Vezes cosseno de θ. Esta equaçãozinha marota é a equação que nós usamos para calcular o trabalho de uma força. Tá? E o que é cada uma dessas coisas? O tal é o trabalho. Deixa eu ver aqui onde não vai cortar.
de uma força. O F é a força que está agindo. O deslocamento, ΔS, deslocamento. E o cosseno de θ, o θ aqui eu vou até fazer mais para baixo. O θ é o ângulo entre a força F e o deslocamento. Tá? É o ângulo entre esses dois vetores. Unidades. Bom, distância, deslocamento em metros. Força em newtons. E trabalho de uma força é uma medida de energia. E a gente usa joules. Ah, professor, eu aprendi a falar joules. Então fale joules. Aí eu falo joules. Então fala joules. Fala o que você quiser, meu filho. Tá? J, joules. Se eu falo joules, eu vou usar o joules. Tá? Então é assim que você vai calcular a transferência de energia pela ação da força. Tá? Lembrando que energia é um conceito humano. Então a gente pode analisar o sistema pela mecânica newtoniana, igual vocês estavam vendo até agora, força, bloquinho, cordinha, ou a gente pode calcular a partir de energia. Às vezes fica mais fácil pela energia, às vezes fica mais complicado. Vai muito de caso a caso, tá? Tem que ir analisando ali. Claro que agora que vocês vão estudar trabalho, energia, os exercícios serão mais fáceis de realizar para o trabalho e energia. Então eu tenho a transferência de energia. Quando que eu não tenho transferência de energia? Pela ação da força. Quando eu não tenho força, quando a força é zero. Quando eu não desloco o objeto. Então, se eu ficar aqui segurando essa caneca, eu não estou transferindo energia para ela. Ô, professor, mas cansa segurar a caneca. Eu estou gastando energia. Tá, eu estou gastando energia. Mas a caneca está ganhando energia porque eu estou segurando ela aqui? Não. Tá? Então, eu não estou transferindo energia para ela porque não há deslocamento. E depende do ângulo. Porque se eu estou deslocando um objeto e a força está ajudando, beleza, o cosseno será positivo. A gente já vai falar disso. É um tipo de trabalho. Se eu não estou influenciando igual a força F1, que empurrava a caixa para baixo, não tem trabalho. Aquela força não transfere energia. Ela está agindo sobre o corpo, mas ela não transfere energia. E eu tenho um caso intermediário ali, em que a força está ajudando um pouquinho, mais ou menos, tá? Sem contar a situação em que a força atrapalha. Professor, mas por que alguém ia atrapalhar o movimento? O atrito, jovem. O atrito normalmente atrapalha o movimento. Então eu estou arrastando uma caixa, o bendito do atrito está contrário ao meu movimento. E aí é um trabalho do tipo negativo, que também tem um nome. Tudo isso você vai tirar pelo cosseno. E aí eu quero que vocês me respondam uma coisa e sejam honestos, tá? E honestas. A questão do cosseno. Vocês estão bem resolvidos com o cosseno? O que é o cosseno? Quanto que vale o cosseno dos principais ângulos? 0, 30, 45, 60, 90, 180? Ou vocês querem que eu faça uma tabelinha aqui e coloque para vocês darem uma lembradinha? Porque por mim não tem problema nenhum. Tá? Porque às vezes eu estou falando aqui achando que vocês já sabem, mas... Como está a situação aí? Tá, eu passo uma tabelinha então aqui do cosseno, tá? Vou dar uma lembrada bem rápida o que significa o cosseno. Ali, geometricamente, tá? Não vou entrar muito no mérito matemático, não. E vou passar aí para vocês. Mas, bom, a equação está aqui. Está dada. Essa é a equação do trabalho. Eu vou pegar um exercício bem do simples. Deixa eu só achar um aqui bem facinho. Pera aí. Já para mostrar como que a gente aplicaria. Deixa eu só achar um exercício aqui, né? Que não tá muito fácil, não. Não tem nenhum. Ah, tem aqui, ó. Beleza. Vamos resolver já um exercício, porque eu acho que fixa melhor as ideias na mente. Deixa eu só arrumar aqui que ele tá fugindo de mim. O cavalo. Pera aí. Eu preciso das duas mãos aqui.
Aqui. Ó, esse exercício que eu vou fazer aqui com vocês é um exercício da apostila, tá? Ele tá lá no finalzinho da apostila, naquelas páginas um pouquinho mais escuras, tá? É este exercício aqui. Então vamos resolver primeiro um para ver a aplicação e aí eu falo dos tipos de trabalho. Então, exercício 3, lá do finalzinho da apostila 2, hein? Um rapaz caminha por cerca de 500 metros. Já temos uma informação que eu vou anotar. O deslocamento do nosso amigo aqui é 500 metros. Se alguém está com a página certa da apostila e quiser falar aí para eu avisar o povo onde que tá, eu agradeço, tá? Porque meu já está recortado aqui. 500 metros sobre o piso horizontal. Olha lá. Obrigado, Tainá. Página 62. Ele carrega uma mala e realiza uma força de 150 newtons na direção indicada na figura. Determine o trabalho realizado pelo peso da mala. Então, antes de tudo, eu vou desenhar um risco, fazer um risco aqui no meu desenho, na imagem, para onde esse ser vivo está andando, né? A não ser que ele esteja fazendo um moonwalk aqui, ele está andando para a esquerda. Então, o deslocamento do nosso amigo está para esse lado. Para onde está a força-peso? A força-peso está para baixo. Então, na alternativa A, eu tenho a mala aqui. Eu tenho o deslocamento para a esquerda. E eu tenho uma força, peso, que está para baixo. Tá? E ele quer saber qual o trabalho da força-peso. Bom, trabalho é a força, o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. O trabalho é igual. A força aqui é a força-peso. O deslocamento seria o deslocamento roxinho. Que vocês já vão entender porque eu não estou substituindo. E o ângulo entre o deslocamento e o peso, que é a força, é 90. E é que eu tenho cosseno de 90. Só que cosseno de 90 vale 0. Então, qualquer coisa vezes 0 dá 0. O trabalho da força-peso é 0. Aí você analisa o sistema e fala, a força-peso nesse movimento ali, de arrastar para o lado, está ajudando o movimento? Não. Está atrapalhando o movimento? Não. Então, é 0. Tá? Ela nem adiciona nem tira energia do sistema. Agora, na alternativa B, ele quer o trabalho da força do rapaz. Então, vamos aqui fazer a caixinha de novo. Caixinha. Temos o deslocamento para o lado esquerdo. Aqui. E temos a força do nosso amigo, que agora está na diagonal. Aqui, ó. Uma força F. E o ângulo em relação à horizontal, que é onde está o meu deslocamento, é 60 graus. Então, trabalho, é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. A força é a força F, normal aqui, né? A força F vale 150 newtons. O deslocamento que a caixinha faz aqui, que a mala faz, está no enunciado também, vale 500 metros. Vou puxar um pouquinho para o lado só aqui, peraí. Aqui. Vale 500 metros. E o cosseno do ângulo. O ângulo é 60 graus. Cosseno de 60, ele passou no enunciado, é 0,5. Então, o trabalho vai ser igual. 150, peraí. 150 vezes 500 vezes 0,5. Então, o trabalho é de 37.500 joules. Então, não é só porque a força existe
que ela está realizando o trabalho. A força-peso ali existe, mas não realizou o trabalho. A força da pessoa, sim. O trabalho deu positivo, então quer dizer que essa transferência de energia está aumentando a energia do corpo. Então a pessoa adiciona energia nesse corpo, adicionou uma energia nesse corpo de 37.500 joules, tá? E a força-peso nem adicionou, nem retirou, nem nada. Por isso que ficou zero. Tá? Então, só o cálculo do trabalho solto fica assim. Tá? Não tem muito segredo. É basicamente aplicar na fórmula. O que vocês têm que tomar cuidado? As situações do ângulo, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, espero vocês copiarem um pouquinho aí, tá? E as situações de que a força não é constante. Quando a força, quando a força não tem o mesmo valor sempre, a gente não pode usar a fórmula, tá? Porque como que eu vou colocar? Que valor de força que eu vou pôr se a força está mudando? Aí a gente tem que dar uma ajeitada pro método do gráfico, mas aí a gente vê daqui a pouquinho, tá? Vou dar um minutinho aí para vocês copiarem, quem quiser copiar, e vou para a explicação dos sinais do trabalho para encerrar nossa primeira aula hoje. Então, deixa eu me ajeitar aqui novamente. Vamos continuar com os sinais de trabalho. A equação do trabalho, como eu mostrei para vocês, é trabalho, força, deslocamento, cosseno de θ. E o trabalho ele pode ter sinais distintos. Então, o trabalho ele pode assumir valores positivos, valores negativos e pode ser igual a zero. Tá? Bom, o que acontece para valores positivos? Valores positivos é quando o ângulo está entre 0 grau e 90 graus. Trabalhos negativos, quando esse ângulo entre a força e o deslocamento é maior do que 90 graus até 180 graus. E zero é quando o ângulo é 90 graus. Ah, professor, mas tem também o terceiro e o quarto quadrante. A gente não trabalha com terceiro e quarto quadrantes. Tá bom, professor, mas você falou que ia dar uma olhadinha aí no cosseno de novo. Então, gente, basicamente o que é o cosseno? Imagina uma circunferência. Vou fazer bem aqui no canto. Faz de conta que é uma circunferência aqui, tá? E essa circunferência tem raio 1. Aqui, ó. Temos um raio. Aqui na verdade, eu estou fazendo o diâmetro, né? Temos aqui e aqui. Tá? Aqui eu tenho 1. Aqui cortou. Aqui eu tenho 1, 1, menos 1 e menos 1. Qual que é o eixo do cosseno? O eixo do cosseno é o eixo deitado da circunferência. Então aqui eu tenho o cosseno no eixo laranjadinho. Tá? Se eu pegar um ângulo, por exemplo, de 0 grau, o que acontece? 0 grau eu tenho... Opa, eu peguei o negócio errado aqui. Eu tenho a linha exatamente em cima do raio da circunferência. Tá? Porque ele não teve inclinação nenhuma. Então, cosseno de 0... Oh, meu Deus do céu. Vou fazer aqui a tabela, peraí. Cosseno de 0 graus igual a 1. Se eu pego, vou pegar alguns valores só, tá? Porque eu acho que 30, 45 e 60 para vocês é mais comum. Se você pega o valor de 60 graus, 60 graus está mais ou menos aqui, tá?
Aqui eu tenho 60 graus. O cosseno de 60 graus não é o tamanho desse risco. É a sombra dele no eixo do cosseno. Então, ó, vou fazer um pontilhadinho aqui. E eu tenho aqui de verde um pouquinho mais escuro o cosseno de 60. O cosseno de 60 graus é meio, que é metade do raio da circunferência. O de 90 está onde? 90 graus está aqui em cima, perpendicular ao eixo X. 90 graus. Tá? Tem alguma sombrinha no eixo X? Não, ele está em pé. Então, cosseno de 90 é igual a zero. 180, que é o último aqui que eu vou mostrar para vocês, tá lá do outro lado, o mardito. Ele tá aqui, ó. Então aqui eu tenho cosseno de 180, aqui, ó. 180, que mede menos 1. Então, tirando aqueles ângulos que vocês já conhecem da tabelinha lá do 30, 45, 60, o que é importante vocês lembrarem? 0, 90 e 180. 60 eu coloquei ali só para dar um exemplo, tá? Então lembra, o 0 ele está deitado em cima do raio, vale 1. O 90 está em pé, não tem nada deitado, vale 0. E o 180 está lá para o outro lado, tá? Vale menos 1. Então quando eu tenho esses trabalhos mudando de sinal, eu tenho uma diferença no efeito sobre o objeto. Um trabalho positivo é um trabalho que adiciona energia no sistema. Então deixa eu pegar uma outra cor aqui. Aqui. Tá? Esse tipo de trabalho adiciona energia no sistema. A gente chama esse trabalho de trabalho motor. O trabalho negativo, ele retira a energia do sistema. Retira energia do sistema. É o trabalho resistente. Tá? E o trabalho igual a zero, aí é fácil, né? É o trabalho nulo. É o trabalho que nem adiciona e nem retira energia do sistema. Então, voltando, por exemplo, para o exemplo que a gente resolveu agora há pouco, do carinha puxando a mala. Você tem a pessoa puxando, fazendo um trabalho positivo, que era de 37.500 joules, eu acho, alguma coisa assim. Então a pessoa está adicionando energia. A força-peso não fazia nada, não adicionava, não retirava. Então é um trabalho nulo. Então, tirando a equação do trabalho, em relação àquela formulinha, é isso que vocês precisam saber. E eu acho que na apostila de vocês, bem certinho, acho que fala em um lugar só. Qual que é o esqueminha do trabalho, tá? Qual que é a classificação. O resto cobra bem pouco. Tá? Então vou pegar mais um exercício aqui pra gente fazer. Vamos esperar um pouquinho vocês copiarem. Deixa eu... Aqui. Vou puxar só pro lado aqui. Quem quiser ir tentando resolver esse aqui, ele é aqueles teóricos, tá? Exercício 4. Esse não tá lá no fundão. Ele tá lá pra cima, lá na parte de trabalho mesmo. Não naquelas páginas que tem a borda escura, não. O exercício 4 fala assim, tá? Eu vou deixar aqui para vocês copiarem. Mas, ó. Sob uma mesa horizontal, um corpo preso à extremidade de um fio descreve um movimento uniforme em trajetória circular. Determine o trabalho realizado pela força que o fio exerce sobre o corpo. Então, temos aqui o objeto. Temos uma trajetória circular. Claro que eu não vou desenhar uma circunferência inteira. Vou fazer só um pontilhadinho. Então, a trajetória que o movimento está nesse sentido. Esse objeto tem uma velocidade.
para cá. E tem uma força, um fio, né? Vou fazer um fio azul. Um fio segurando essa pedra. E esse fio tem uma força de tração. E ele quer saber o seguinte: qual o trabalho realizado por esse fio? Tá? Para onde essa pedra está se deslocando? É para onde a velocidade está apontando. Então a velocidade aponta para cá, né? A tendência da pedra é ir um pouquinho para frente, depois o fio puxa ela para cá, ela faz a curva. Mas nesse momento, ela está indo para frente. A força está puxando para o centro da trajetória. Eu tenho um ângulo de 90. E aí o que acontece quando o ângulo é 90? Você vai calcular o trabalho? Força vezes deslocamento vezes cosseno de 90 graus. Só que cosseno de 90 graus vale... Opa, coloquei errado. Vale zero. Então esse termo aqui vale zero. Então o trabalho é igual a zero. O fio não adiciona e nem retira energia da pedra girando, tá? Ele só mantém a pedra no estado de movimento. Então ele nem adiciona e nem retira energia. Então, às vezes, tem que tomar cuidado com essa questão do ângulo, como que tá formado. E aí, gente, é igual a sisteminha de blocos que a gente fez semana passada, retrasada. Desenha. Desenha, vê para onde está a velocidade, vê para onde está a força. Esse é o primeiro ponto. Depois é só resolver, tá? Aí tem uma variaçãozinha, que é quando a força não é constante, mas a gente vai ver daqui a pouquinho na próxima aula, que por sinal é emendada com essa, tá? Tem uma troca agora, né? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês estão muito quietos hoje, sei lá, se vocês estão dormindo, se tá meio entediante. Tá tudo tranquilo aí? Acho que a galera tá dormindo mesmo. Pessoal, então, ó, eu vou encerrar aqui a reunião, vou deixar um pouquinho aberto aqui, na verdade. Daqui 2 minutos eu entro na outra. Eu vou pegar um copo d'água ali para dar uma molhadinha na garganta. E já conecto na nossa próxima aula que tá agendada lá no Positivo On, tá bom? Que tá como energias potenciais, mas a gente vai continuar com o trabalho. É isso, né? Eu não tô no lugar errado, não. É isso mesmo. Então, jovens, até daqui a pouquinho.